prazer maior não há que me render e te adorar. Neste momento que nós possamos sentir a letra dessa música e ver que nós realmente temos que estar perto de Jesus. Amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor permaneça com todos os irmãos. Amém. Todos estamos com todos os cuidados, todos os irmãos estão de máscara. Eu tirei a minha agora aqui, mas eu estou no mínimo a 3 metros de distância de qualquer um dos irmãos, então eu não tenho nenhum problema em ficar sem a máscara nesse momento para poder estar falando aos irmãos. Os irmãos têm álcool gel, tem álcool líquido, tem um tapete ali embebido em álcool, está tudo certinho, dentro da melhor condição de segurança. Deus seja louvado, porque podemos estar agora adorando ao Senhor e estamos fazendo isto em espírito de verdade. Amém? Lá no
cantor cristão, lá no cantor cristão, o número 409, é um hino bem curtinho. Com certeza nós cantamos aqui da nossa segurança, da condição que Deus tem nos dado certeza. Estamos vivendo um tempo nesse mundo, mas nós estamos de olho, atentos para o momento quando o Senhor Jesus vai nos levar para a eternidade. E nos dias que estamos vivendo, o Senhor vai nos dando o derramar da graça misericordiosa dele, a condição de termos essa alegria e de cantarmos que vivemos essa paz, gozando da alegria da ação do Senhor em nossa vida. Nesta noite, sobre um assunto muito importante para os dias que estamos vivendo. Eu estou abrindo aqui a palavra de Deus em 2 Coríntios, no capítulo 1, que eu quero iniciar esta palavra, esta mensagem para nós. Deus tem falado ao meu coração dentro desse texto. Aliás, essa carta é maravilhosa. O apóstolo Paulo, quando escreveu a primeira carta e a segunda carta, ele está chamando a atenção da igreja em Corinto para o aspecto da igreja preservar as sãs doutrinas, para não fugir. Por quê? Porque lá em Corinto, na igreja, havia se levantado muitos falsos profetas. Havia se levantado homens que estavam buscando direcionar o povo de Deus ali daquela igreja para um caminho que não era saudável espiritualmente. E o apóstolo Paulo, que havia organizado aquela igreja, porque ele foi lá e passou por muitas dificuldades, privações terríveis, perseguições horríveis mesmo, horríveis. Ele posiciona-se falando aos irmãos lá em Corinto da sua autoridade apostólica, para que aqueles irmãos realmente dessem ouvido ao ensino que eles haviam recebido e não viessem a afastar-se da realidade proposta pelo Senhor Deus. É interessante que ao entendermos bem nesta segunda carta, ele vai fazendo uma colocação para que as pessoas se aproximem mais do Senhor, para que as pessoas recebam do Senhor Deus uma situação de estarem consolados, confortados, fortalecidos, para poderem exercer um ministério lá em Corinto, através da operosidade da igreja, de serem aqueles que confortam os corações, de serem aqueles que consolam os corações, de serem aqueles que seriam vistos como porta-voz de Deus, proclamadores da mensagem verdadeira, salvífica, para que muitas almas ali fossem alcançadas. Ao olharmos para o texto, a partir do versículo 3, eu vou fazer a leitura. Os irmãos que estão aqui podem abrir a palavra, os que estarão também acompanhando a mensagem lá oportunamente através do YouTube, porque a mensagem vai ser colocada lá, eu vou estar lendo a partir do 3º versículo. O tema desta mensagem, fomos consolados para também sermos consoladores. Fomos consolados.
Estamos consolados. Mas é para nós, mister, estarmos exercendo também a função de sermos canal de Deus para consolo de muitos que estão vivendo e convivendo conosco. Então eu vou fazer a leitura a partir do versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para vossa consolação e salvação, ou se somos consolados, para vossa consolação, e a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos, tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livra, em que esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejamos dadas graças a nosso respeito. Deus seja louvado pela palavra que tem sido lida. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma expressão maravilhosa. Bendizer o Senhor, Pai do Senhor Jesus Cristo. E é interessante observarmos essa operosidade, essa palavra confortadora que o apóstolo Paulo está declarando lá para aqueles irmãos, advinda de Deus para com aquela igreja, a ação de Deus confortando aqueles irmãos. E então ele chama a atenção, declarando para bendizer o Senhor Deus. Bendizer o Senhor Deus. Nesse versículo 3, então, ele acrescenta que ele, o Pai das misericórdias, e o Deus de toda a consolação. Bem, se um homem na aflição bendize a Deus, se estamos bendizendo ao Senhor Deus nos momentos de aflição, é porque nós confiamos totalmente no Senhor Deus. Se nós bendizemos o Senhor Deus, é porque nós já temos experiência, e experiência vívida mesmo, da atuação de Deus na nossa vida. Vocês lembram daqueles dias, quando estavam desesperançosos, quando não tinham certeza de salvação, quando na insegurança que o mundo vive, vocês não tinham o conforto do Espírito Santo, quando na situação de enfermidades não tinham a quem recorrer, quando nos momentos críticos lá no trabalho secular para ganhar o pão de cada dia, ficavam até numa condição de desespero. Lembram daqueles dias? O Senhor não operou na vida de vocês, queridos?
O Senhor não realizou uma obra na vida de vocês? Quando vocês não tinham certeza de salvação, vocês não ouviram falar que Jesus salva, que Jesus pagou o preço por nossos pecados, que Jesus passou por aflições terríveis em nosso lugar? Essas aflições de Jesus pagando preço por nossos pecados, é que nos levou a podermos ter essa segurança, essa paz, essa certeza de salvação. Que coisa maravilhosa é o derramar da graça do Senhor. E eu posso declarar em qualquer tempo de aflição: bendito seja o Senhor Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo. E você também pode fazer isso. Eu separei alguns pontos para enumerarmos. Isso revela que no seu coração, irmão, isso revela que no meu coração, no nosso coração, nós não estamos vencidos. Aleluia! Isso revela quando estamos declarando glórias ao Senhor, quando estamos dizendo: bendito seja o Senhor Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo, é o Senhor das misericórdias. Isso revela que nós estamos prontos para seguirmos em frente. Isso revela que nós estamos firmados no poder do Senhor. Isso revela que nosso coração está confortado, estamos consolados, estamos nas mãos do Deus Altíssimo, e a mão do Senhor está sobre nós, e a mão do Senhor nos sustenta também por baixo. Ele nos toma e Ele não permite que venhamos a sermos derrotados. O apóstolo Paulo, escrevendo para aqueles irmãos, nesse texto, ele chama a atenção. Lembram das aflições lá na Ásia? Eles passaram por perseguição, eles passaram por situações constrangedoras, eles passaram por situações em que estavam realmente vivenciando a condição de estarem mortos, entregues à morte todo dia. Nós estamos na mão do Senhor Deus. O poder do Senhor está investido em nós. O Espírito Santo está agindo em nós, está agindo através de nós. O conforto, o consolo do Espírito Santo está agindo cada instante em nós, queridos. Não há algo melhor que isso. E então, nessa primeira chamada, eu posso, você pode declarar: bendito seja o Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai do Senhor Jesus Cristo, Senhor de todas as misericórdias. Amém? Amém. Aleluia por isto. Segundo aspecto que eu vejo aqui, que esse fato de declararmos o poder do Senhor, a misericórdia do Senhor, essa declaração anuncia o poder de Deus salvífico, e anuncia o poder salvífico do Senhor através de Jesus, através da sua vida, através da minha vida, através da palavra que estamos proclamando. Nós não estamos vencidos, o Senhor é poderoso, está agindo através de nós, e podemos anunciar, proclamar em alto e bom som, com toda segurança, salvação para todo aquele que crer no Senhor Jesus. Porque o Deus em que nós cremos é único e verdadeiro e tem o domínio sobre todas as coisas. Sabe, queridos, fato confortador. Lá no versículo 2, no segundo versículo que eu tenho lido, que é o versículo 4, que nos consola. Esse é o segundo aspecto que eu quero chamar muito a atenção dos irmãos. Nesse versículo 4, ele declara que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Eu tenho sido consolado pelo Senhor Deus em todo o tempo. Sabem, queridos, eu sempre repito para mim mesmo a palavra do Senhor Jesus: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. E Jesus declara: eu venci o mundo. Eu sempre repito para mim mesmo o que o Senhor tem declarado: toma a tua vida, toma a tua cruz e me siga. Aprenda de mim que sou manso e humilde de coração. O Espírito Santo tem me confortado, me consolado. Não tem acontecido com vocês também?
O Senhor não tem derramado na vida de vocês o conforto, o consolo? O Senhor não tem agido de uma maneira que lá na sua despensa não tem faltado nada? O Senhor não tem agido de que lá no local de trabalho você está podendo realizar um trabalho producente? Até agora o Senhor não falhou e Ele não falha. Ele não é homem para falhar. Ele é Deus Altíssimo, poderoso e que conforta e que consola e que constrange-nos a entendermos que o conforto dele é tremendo para conosco. Não tem um instante que o Espírito Santo não esteja batendo a porta do meu coração e dizendo: Carlos, tenha paciência, Carlos, receba a paz, Carlos, siga em frente, Carlos, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Você não está sentindo isso também? Eu tenho sentido isso, irmãos. É o poder de Deus que consola, que conforta. Nesse versículo 4 aqui, é muito claro que nos consola em todas as nossas tribulações. E todos temos passado por tribulações, e não é só esse momento não que estamos vivendo. Em nossa vida nós passamos muitas tribulações. Todos nós temos passado tribulações de formas tremendas, variadas. E quantas setas inflamadas de Satanás não têm sido atiradas contra todos nós? E quantas armadilhas não encontramos pelo caminho? Quantas barreiras para transpormos? E vocês não passaram por tudo isso? E o Senhor não deu a vitória até agora? Ele é o Senhor que nos dá a vitória. E o apóstolo Paulo está declarando isso lá para a igreja de Corinto, que estava querendo se afastar do Senhor, que estava correndo atrás ali de falsas profecias, que estava se deixando envolver por situações que afastariam do poder de Deus. E nós precisamos estar debaixo da mão do Senhor, deixando Deus exercer em nós o poder dele em nossas vidas. Sabem, queridos, Deus pessoalmente, Ele está estendendo a mão e nos confortando. Ele pessoalmente. Jesus disse: olha, eu vou estar com vocês todos os dias até o final de todos os tempos. Não disse? O Senhor Deus não diz lá no Velho Testamento: eis que a minha mão não está encolhida a ponto de salvar? Ele diz isso. A palavra de Deus nos ensina que os anjos do Senhor estão ao nosso redor e nos livra. A palavra de Deus nos ensina que o Senhor Deus está ao nosso redor, como os montes estão ao redor de Jerusalém. Deus é o que nos conforta, Deus é o que nos consola, é Ele mesmo que quer fazer isso. Ele está pronto para nos guardar, para nos amparar. Deus faz isso habitualmente, é instante por instante, todo momento. Eu vejo lá na palavra escrito para nós, irmãos: Deus não dorme, Deus não cochila, Ele está atento, habitualmente Ele está cuidando. Deus efetivamente faz isso, e eu tenho recebido esse cuidado, e você tem recebido esse cuidado. Nós temos sido alvo do cuidado do Senhor Deus. Ele é o Deus que é o Deus confortador, Ele nos conforta. Só que tem uma razão decorrente do conforto, do cuidado, do amparo, do sustento que Deus tem nos dado. Sabe qual é a razão? Ele está fazendo de nós porta-vozes dele. Ele está fazendo de você porta-voz dele, não para destruição, não para acusação, não para buscar boas desculpas, mas para você ser um confortador, um consolador, um proclamador da mensagem que o Senhor tem apresentado-nos de uma forma tremenda, poderosa, através do Senhor Jesus Cristo. Deus, Ele designou cada um de nós para sermos porta-vozes dele. A sequência desse texto, na sequência, porque como, versículo 5, porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós. Presta atenção nesse texto, observa bem. Você, querido, nasceu de novo por causa das aflições de Cristo por você.
O Senhor Jesus, Ele foi afligido até a morte. Ele apanhou, Ele foi ridicularizado diante daquela sociedade, perseguido, afrontado, cusparados sobre Ele. Mas Ele estava fazendo isso por você e por mim. Neste versículo 5, porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, as aflições do Senhor Jesus Cristo foram tremendas, endereçadas para mim, endereçadas para você. As aflições de Jesus foi para Ele poder nos tomar nas mãos dEle, para Ele poder pagar o preço por nossos pecados, para Ele nos tornar então limpos, puros, justificados, nascidos de novo, e o Senhor Deus poder olhar para você, poder olhar para mim e não ver mais pessoas contaminadas pelo pecado, mas ver em nós pessoas lavadas no sangue de Jesus, purificadas no sangue de Jesus. Esse texto, ele vai declarando ainda: assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Você é um consolador. Você é aquele que o Senhor levantou para confortar. Você é aquele que o Senhor colocou no meio dessa sociedade corrompida para você ser porta-voz dEle. Nós precisamos fazer jus às aflições que o Senhor Jesus sofreu por nós. E essas aflições que vamos sofrendo no tempo presente não chegam nem a poder serem comparadas com as aflições de Jesus. E se sofremos alguma aflição agora, para que alguém seja salvo, para que alguém seja liberto da condenação do pecado, é algo que o Senhor quer que aconteça através de nós. Se somos perseguidos, se somos o alvo de pessoas que não entendem, não aceitam a condição que estamos vivendo, afligindo-nos, não tem nada que comparar com o que Jesus sofreu por nós. E então nesse versículo 5, o apóstolo Paulo está declarando àqueles e a nós que somos irmãos em Cristo, porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Console, conforte, constranja as pessoas para receberem Jesus, ainda que venhamos a sofrer situação de perseguição. E aí ele declara: mas, no versículo 6, se somos atribulados, é para vossa consolação e salvação, ou se somos consolados, para vossa consolação é, a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Com certeza, se padecemos, se sofremos alguma coisa no tempo presente, é para que possamos ser usados pelo Senhor. A experiência da nossa vida, a circunstância que estamos vivendo, o que o Senhor quer fazer através de nós é derramar consolo, é derramar conforto, é derramar a proclamação da palavra salvífica no contexto desse mundo pervertido, no meio dessa condição que a própria palavra diz que esse mundo jaz na mão do maligno. É tempo de proclamação aos que estão perdidos, é tempo de consolo aos que estão perdidos, e a única maneira que vai consolá-los é quando eles também tomarem posse de Jesus como único e suficiente Salvador, como nós já temos tomado. Eu tomei posse de Jesus, você tomou posse. A graça do Senhor já se manifesta em nossa vida, o Espírito Santo está agindo em nós, somos consolados, confortados cada dia, somos mantidos pelo poder do Senhor, e as pessoas que ainda não têm isso, precisam, são o nosso alvo, é o alvo do Senhor através de nós. Se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação, é para consolar os que estão inconsolados, que não sentem a presença de Deus, que não têm a ação do Espírito Santo confortando e consolando-os, é para aqueles que estão aflitos, indo aí, consequentemente, em função dos próprios pecados, à perdição eterna. Você é instrumento de Deus,
para conforto, para consolo. É interessante que ele chama a nossa atenção no versículo 6 ainda, na segunda parte, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Eles padeceram muito. E o apóstolo Paulo faz menção da perseguição que houve lá na condição na Ásia. Como sofreu aqueles irmãos. E o apóstolo Paulo, estava sofrendo. Nós não chegamos nem perto desse sofrimento, queridos. Sabem, versículo 7. E a nossa esperança acerca de vós é firme. E o apóstolo Paulo está dizendo aos irmãos lá em Corinto: olha, a minha esperança a respeito de vocês é firme, irmãos. E a minha esperança, como servo do Senhor Deus, a respeito de vocês é firme, irmãos. Não é abalada, não, porque eu sei do desejo do coração dos irmãos. E então ele continua dizendo ali, como sois pacientes das aflições, assim o sereis também da consolação. Pacientemente sofrendo tribulação e pacientemente sendo consoladores. Sabe, quando vamos consolar alguém com a palavra de Deus, quando vamos falar que Jesus salva, quando vamos ensinar o caminho aberto que é Jesus, quando Ele declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida, a alguém, essas pessoas às vezes não entendem. E muitos estão desistindo daqueles que precisam ser salvos. Nós temos que ter paciência, persistência, para continuamente proclamarmos salvação, ainda que neguem Jesus, ainda que não queiram aceitar uma proposta salvífica através da nossa boca, através do nosso viver, temos que ter paciência, porque é o único meio para eles receberem o conforto eterno do Senhor, que os ama e quer vê-los nascidos de novo. Irmãos amados, eu preciso concluir para mim e para vocês, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até a vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte, e livra ainda em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós com orações por nós. Irmãos, sem Jesus eu me sentia morto espiritualmente. Eu me sentia perdido, encaminhando de uma maneira que não agradava a Deus o meu viver. Eu sentia o que o apóstolo está declarando aqui. Eu sentia a morte espiritual. O Senhor Jesus nos deu nova vida. Nós nascemos de novo. Nós temos vida eterna. O poder do Senhor está investido em nós. O Espírito Santo está agindo em nós e através de nós. A graça do Senhor está podendo ser desfrutada por todos nós a cada instante. Eu tenho a certeza do derramar da graça de Deus em minha vida e na sua vida também. Esse momento de pandemia, o povo todo apavorado, as pessoas brigando entre elas em momentos que parecia ser festa até, e de repente as brigas acontecem por causa do nervosismo, por causa da depressão em que elas estão, por causa de uma condição de sentirem-se terrivelmente amedrontadas, caminhando para a morte do próprio corpo, e elas estão desesperançadas espiritualmente, porque elas não têm certeza nenhuma de vida eterna. Esse texto é tremendo, é maravilhoso, mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte. Essa sentença de morte, Jesus pagou o preço por ela.
e a cédula que dizia respeito a nós foi rasgada na cruz do Calvário. Nascemos de novo, aleluia. Você é proclamador de salvação. Fomos o alvo do cuidado eterno do Senhor. Fomos o alvo das aflições de Jesus lá na cruz do Calvário. Em nós operou as aflições do Senhor Jesus lá na cruz, dando-nos libertação das nossas aflições que nos levavam a uma condição de mortos espiritualmente. Estamos nascidos de novo. Receba essa palavra. Deixe que o Senhor faça a diferença no teu viver. Viva pela fé, viva segurado no poder do Senhor. Receba o conforto do poder do Espírito na tua vida. Deixe o Senhor agir através de você, porque nos tempos de aflição de espírito nesse mundo, você é luz, você é o sal da terra. De você flui a água viva que é o Senhor Jesus, e de você emana o poder da ação do Espírito. Receba isso, para você continuar tendo paz, alegria, felicidade, contentamento, segurança e poder a cada instante glorificar o nome do Senhor, como no versículo 3 declarou o próprio apóstolo Paulo, ele dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação. Louve, adore, glorifique o nome do Senhor, declare louvores em meio a essa pandemia e viva a palavra, proclamando-a através do derramar da graça do Senhor na tua vida. Haverá salvação de muitas almas. Deus seja louvado. Em nome de Jesus, amém.